Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram indivíduos humildes, oriundos de diferentes contextos sociais, como pescadores, camponeses e artesãos, que abandonaram suas vidas para seguir seu mestre. Testemunhas da ressurreição de Jesus, foram chamados a disseminar o Evangelho pelo mundo. Contudo, seu testemunho não esteve isento de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios por causa de sua fé, sacrificando suas vidas pelo amor a Cristo. Suas mortes não foram decorrentes de causas naturais, cada uma um testemunho marcante de sua lealdade ao Mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir ao semelhante. Ficou curioso sobre o destino desses 12 apóstolos? Se você pensa que suas mortes foram comuns, está profundamente enganado. Suas vidas e mortes estão envoltas em mistério, controvérsias e narrativas macabras. Neste vídeo, explorarei todos os detalhes registrados na Bíblia, assim como as informações relatadas pela Igreja e por historiadores. Por isso, convido você a se inscrever no canal, clicar no botão de like e assistir a este vídeo até o final. João, o apóstolo amado, é uma figura central e enigmática nas narrativas bíblicas. Filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, também apóstolo, sua história é marcada por uma proximidade singular com Jesus, sendo frequentemente descrito como discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial proporcionou a João uma visão única dos eventos e ensinamentos de Jesus. Reconhecido por sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão, João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Esteve presente em momentos cruciais, como a Transfiguração e a Última Ceia, onde se reclinou ao lado do Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. No entanto, o destino de João está envolto em mistério e simbolismo. João sofreu diversas perseguições, principalmente sob o imperador Domiciano, por causa da pregação do Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e, em seguida, lançado em um caldeirão de óleo fervente. No entanto, Deus milagrosamente teria preservado sua vida, e ele não sofreu nenhum dano. Diante desse milagre, o imperador decretou seu banimento para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. É importante ressaltar que não existe nenhum versículo bíblico que confirme ou permita afirmar que João foi lançado no óleo fervente antes de ser levado para Patmos. O que temos neste caso são apenas as tradições dos chamados pais da Igreja. Esses homens zelosos construíram a teologia utilizada pela Igreja até hoje. Muitos relatos e detalhes sobre as mortes dos apóstolos foram descritos por eles e pela doutrina cristã. Posteriormente, João teria sido exilado na ilha de Patmos, onde recebeu visões apocalípticas que compõem o livro do Apocalipse na Bíblia. Essas revelações destacam sua proximidade espiritual e revelam ensinamentos profundos sobre o futuro. Quanto à sua morte, a tradição cristã relata que João, apesar das tentativas de execução por autoridades romanas, morreu de causas naturais. Segundo o bispo Policrates de Éfeso, atestado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, o apóstolo João faleceu em Éfeso, na Ásia Menor, no ano 100 d.C., com aproximadamente 94 anos de idade. No entanto, conta-se que o túmulo estava vazio quando aberto por Constantino para ser edificado. O irmão de João, Tiago, conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, esteve presente na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na angustiante agonia de Jesus no Getsemane. Sua relação próxima com João e com o próprio Cristo destaca sua posição de destaque entre os apóstolos. Sua importância na Bíblia é evidenciada pelo fato de fazer parte do círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João. Estes 3 testemunharam milagres e ensinamentos exclusivos, revelando a confiança especial que Jesus depositava neles. Entretanto, após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago teve um desfecho dramático. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, é relatado que Agripa, o rei judeu, buscando agradar aos judeus, ordenou a execução de Tiago. No mesmo período, o rei Herodes estendeu suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e a espada atingiu Tiago, irmão de João. A narrativa não fornece detalhes minuciosos sobre o método exato da execução, mas a tradição sugere que Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada.
É importante notar que existem dois apóstolos chamados Tiago nas Escrituras: Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago o Menor. A participação ativa de Tiago, filho de Alfeu, nos evangelhos é relativamente discreta e menos evidente em comparação com outros apóstolos. Após a morte de Jesus, as informações sobre as atividades de Tiago, filho de Alfeu, tornam-se ainda mais escassas. A tradição cristã, no entanto, sugere que ele desempenhou um papel na expansão do evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias. Quanto à morte de Tiago, a falta de detalhes específicos nas Escrituras e a diversidade de tradições tornam a narrativa em torno da morte de Tiago, o Menor, um ponto de incerteza. No entanto, a maior parte da doutrina cristã acredita que Tiago, filho de Alfeu, também morreu por ordem do rei Herodes Agripa I em Jerusalém, sendo decapitado em público. A imagem de Tiago sendo decapitado é frequentemente encontrada em pinturas, esculturas e outros objetos religiosos. Cristo, ao narrar o martírio dos apóstolos, relata que Tiago foi precipitado do pináculo do Templo de Jerusalém e, em seguida, apedrejado até a morte. Pedro, inicialmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaida, na Galileia. Profissionalmente, era pescador, quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome, antes Simão, foi posteriormente alterado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a firmeza da fé que ele demonstraria ao longo dos evangelhos. Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impetuoso, mas profundamente devotado a Jesus. Ele testemunhou milagres, como a caminhada sobre as águas, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro desempenhou um papel fundamental na última ceia e foi destacado como líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante a prisão é um episódio notável, seguido de profundo arrependimento e restauração pelo próprio Cristo após a ressurreição. Após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano para disseminar a mensagem do Evangelho. Eventualmente, ele se estabeleceu em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel é evidenciado nos Escritos dos Apóstolos, onde ele desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente para os gentios. No ano de 64 d.C., a cidade de Roma foi devastada por um grande incêndio, evento que desencadeou uma série de acontecimentos. O imperador Nero, implacavelmente, responsabilizou os seguidores do cristianismo pelo incêndio, dando início a uma perseguição implacável contra eles. Pedro, um dos primeiros cristãos, foi detido e condenado à pena de morte. A tradição relata que, por humildade, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, não considerando-se digno de morrer da mesma forma que seu mestre. O local escolhido para sua crucificação foi o Monte Vaticano, onde hoje se ergue a imponente Basílica de São Pedro. Ele tornou-se um dos primeiros mártires do cristianismo, contribuindo significativamente para a expansão do Evangelho por todo o mundo. Sua morte é vista como um testemunho corajoso e definitivo de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Nero também foi, aparentemente, o responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Judas, filho de Tiago. Apesar de ser um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia, sua contribuição e legado são notáveis. Na última ceia, Judas Tadeu questionou o significado das palavras de Jesus, demonstrando um genuíno desejo de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele desempenhou um papel fundamental na propagação do Evangelho, particularmente nas regiões da Mesopotâmia e da Pérsia. Sua importância bíblica é evidente em suas epístolas, onde é reconhecido como autor de uma carta breve e poderosa dirigida aos cristãos. Nesta epístola, ele exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraternal. Quanto à morte de Judas Tadeu, a tradição cristã apresenta diferentes versões. Uma narrativa sugere que ele foi martirizado juntamente com Simão por apedrejamento. Outras fontes indicam que foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução na época. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é vista como um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora frequentemente em segundo plano em relação a outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo.
André é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, ele continuou a propagar o cristianismo primitivo. Sua jornada missionária o levou a diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Quanto à morte de André, a tradição cristã sugere que ele enfrentou o martírio por crucificação em Patras, Grécia. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. No entanto, sua crucificação possui uma peculiaridade. Foi pregado em uma cruz em forma de X, que posteriormente viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André, assim como Pedro, tenha pedido para ser crucificado dessa forma, pois acreditava que era indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois. Filipe, originário de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, foi chamado por Jesus para segui-lo. Sua identificação específica nos evangelhos, muitas vezes referido como Filipe de Betsaida, destaca sua origem e ajuda a diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Filipe é frequentemente associado a episódios significativos na narrativa bíblica. Em um desses episódios, Jesus pede a Filipe para resolver a questão da alimentação da multidão, desafiando sua fé. A resposta de Filipe revela a perspectiva humana diante de um desafio aparentemente insuperável. Ele avalia a situação considerando os recursos materiais disponíveis e responde a Jesus dizendo que 200 denários de pão não são suficientes para que cada um receba um pedaço. Apesar da lógica humana, Jesus toma os pães, agradece a Deus e os distribui à multidão de maneira milagrosa. Os pães e peixes se multiplicam, alimentando não apenas 5.000 homens, mas também mulheres e crianças. 12 cestos de sobras foram recolhidos, mesmo após a refeição. Mesmo após a morte de Jesus, Filipe continua a desempenhar um papel crucial na propagação do Evangelho. Sua jornada missionária o leva a diversas regiões, incluindo Samaria, onde realiza milagres e batiza muitos em nome de Jesus. O Novo Testamento não fornece informações substanciais sobre a morte do apóstolo Filipe. As informações sobre sua morte são baseadas principalmente em tradições da Igreja e não existe um consenso claro sobre os detalhes. Os relatos contam que Filipe morreu crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor. No ano de 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre a vida prévia de Simão antes de seu chamado por Jesus. A designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Essa filiação implica em um fervoroso zelo nacionalista. Antes de seu encontro com Jesus, os detalhes sobre a morte de Simão Zelote são escassos nas Escrituras. A maior parte dos relatos afirma que Simão foi brutalmente torturado, seu corpo esfolado e cortado ao meio durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu encontro inicial com Jesus é descrito no Evangelho de João, onde Filipe o apresenta a Jesus e este o sauda como um homem sem falsidade. Após a morte de Jesus, o apóstolo Bartolomeu viajou pela Índia para pregar o Evangelho. Ele teve sucesso em converter muitas pessoas ao cristianismo, o que atraiu a atenção do rei Astiages, que era pagão. Furioso com a pregação de Bartolomeu, ele ordenou sua prisão e execução. Quanto à morte de Bartolomeu, as informações históricas são limitadas, e a tradição cristã oferece algumas narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu enfrentou a morte por decapitação. Por outro lado, a tradição cristã ortodoxa tem uma narrativa peculiar sobre a morte de Bartolomeu. Segundo essa tradição, em 51, Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo por sua recusa em renunciar à fé em Cristo. Sua pele foi exibida publicamente como um aviso aos outros cristãos. Mateus, o apóstolo e evangelista, antes de seu chamado por Jesus, era conhecido como Levi, o coletor de impostos em Cafarnaum.
Sua profissão o colocava em uma posição muitas vezes desprezada pela sociedade, mas sua vida mudou drasticamente quando Jesus o chamou para segui-lo. Sua contribuição mais duradoura foi o registro escrito de seu testemunho em forma de evangelho, que se tornou parte fundamental do Novo Testamento. De acordo com tradições cristãs antigas, Mateus teria continuado a pregar o evangelho após a ascensão de Jesus. Os relatos sugerem que ele teria pregado em várias regiões, incluindo a Etiópia e a Pérsia atual. Quanto à sua morte, há várias narrativas. No entanto, a tradição mais difundida afirma que Mateus foi martirizado na cidade de Nadab, localizada na Etiópia, enquanto celebrava a missa. Ele teria sido morto à espada, em testemunho de sua fé em Jesus Cristo. Tomé, também conhecido como Tomé Dídimo ou Tomé, o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Originalmente um pescador na Galileia, Tomé ganhou destaque nos evangelhos por sua sinceridade e às vezes por sua hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Sua identificação como Dídimo sugere que ele talvez tenha sido gêmeo, embora a identidade de seu suposto gêmeo não seja especificamente mencionada nas Escrituras. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas de Jesus. Esse ceticismo lhe rendeu o epíteto de Tomé, o incrédulo. O encontro subsequente de Tomé com Jesus, onde ele é convidado a tocar as feridas, culmina em sua confissão de fé, proclamando: "Meu Senhor e meu Deus". Essa transformação destaca não apenas a misericórdia de Jesus, mas também a importância de superar dúvidas e encontrar uma fé profunda. As informações sobre a vida posterior de Tomé são limitadas. Tradições cristãs sugerem que ele se envolveu em missões na Índia, espalhando a mensagem do Evangelho. Segundo essa narrativa, Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Judas Iscariotes, um nome que ressoa através dos séculos como sinônimo de traição, figura proeminente nos evangelhos como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Judas era natural da cidade de Keriot, o que lhe conferiu o sobrenome Iscariotes. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus. Sua escolha como um dos 12 apóstolos indica que, inicialmente, ele compartilhava do chamado e propósito comuns aos demais seguidores de Cristo. O momento trágico que marcou a história de Judas ocorreu durante a última ceia, conforme registrado nos evangelhos. Satanás entrou em Judas, levando-o a trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele então identificou Jesus aos líderes religiosos com um beijo, sinalizando a quem deveria ser preso. O que motivou a traição de Judas permanece uma questão complexa e especulativa. Alguns apontam para possíveis desilusões ou expectativas não atendidas em relação ao reino terreno que esperavam. Outras teorias sugerem motivos financeiros ou influências malignas. Após a traição, a vida de Judas entrou em uma espiral de tragédia. Ao perceber as consequências de seu ato, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Mas, sentindo-se incapaz de lidar com a culpa e o remorso, a tradição cristã frequentemente destaca o destino trágico de Judas como um lembrete da seriedade da traição, mas também lança luz sobre a tensão entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Sua morte por enforcamento, segundo os relatos, ocorreu em um campo conhecido como Campo de Sangue ou Campo do Oleiro, e essa área foi adquirida com as 30 moedas de prata que Judas devolvera, localizado nas proximidades do Vale de Hinnom, em Jerusalém. O campo de terra era originalmente um terreno baldio destinado ao sepultamento de estrangeiros e criminosos. Os líderes religiosos adquiriram esse terreno com a finalidade específica de enterrar estrangeiros que faleciam na cidade, denominado Campo de Sangue. O nome evoca o sangue de Jesus, que, segundo a narrativa, foi derramado como parte da traição de Judas. Além de seu simbolismo ligado à traição, o campo tornou-se também um ícone de arrependimento e redenção. A morte de Judas Iscariotes é relatada no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos de Mateus e Atos dos Apóstolos. As narrativas diferem um pouco em detalhes, mas convergem para o mesmo desfecho trágico. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, após Judas trair Jesus, ele se arrependeu e tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. No entanto, eles recusaram o dinheiro.
Sentindo-se consumido pelo remorso, Judas jogou as moedas no templo, saiu e se enforcou. O relato nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19, oferece uma versão ligeiramente diferente. Ele descreve que Judas, após o arrependimento durante uma queda, teve seu corpo rompido, derramando suas entranhas. Essas narrativas, apesar das pequenas diferenças, apontam para o mesmo desfecho trágico. Essa triste conclusão é marcada por profundo remorso e desespero, tornando a história de Judas um lembrete solene das consequências da traição e do peso do arrependimento não acompanhado de esperança e perdão.